pessoas, as famílias, algumas reagiram contra, outras a favor. Era um clima também de desconhecimento para certa parte da sociedade que não estava envolvida, talvez, diretamente com a política. Então, o que a gente escuta hoje... Bom, meu pai tem 53 anos. Naquela época, ele estava pequenininho e aí foi crescendo no meio daquilo. O que a gente escuta eles dizendo hoje para a gente é o seguinte, era um clima estranho. Eu sabia que eu não podia falar de muita coisa. Então, a questão da censura, né, nos jornais, nas peças teatrais, no meio artístico, foi muito grande por parte dos militares, né? E o que a gente vê das pessoas é isso, certo clima de insegurança, certo clima de mal-estar, de não saber o que fazer. Sim, existia uma insegurança. Até os próprios militantes e os militares, eu creio que tinha ali, não tinha um script, né? Assim, as coisas foram acontecendo de uma forma muito rápida e as pessoas assistindo aquilo tudo. Se de um lado a gente tinha as marchas da família com Deus pela liberdade, a gente tinha outra ala da Igreja Católica, da própria Igreja Metodista, presbiteriana, que apoiaram, de certa forma, o governo do Jango e as reformas populistas. Porque, na verdade, eram reformas importantes para a sociedade naquele momento. Se não existisse, talvez, aquela disputa internacional desse palco no Brasil, talvez existiria ali um pouco mais de democracia para tentar conquistar algumas mudanças? Pode ser, mas a gente tinha uma cultura do golpe no Brasil. A gente já teve o Estado Novo, com Getúlio Vargas, nós tivemos várias... O próprio Jânio Quadros, quando renunciou, o que ele queria era voltar ao poder sem a oposição. E ele achou que justamente escolheu aquele momento porque o Jango estava na China. Ou seja, ele está num país comunista, é o vice, porque naquela época podia se votar no presidente de um partido, candidato para um partido, e no vice do outro. Dizem que o Jango foi candidato a vice. Isso. Dizem que ele teve mais voto. Pois é, então. Ele era muito popular. Ele era muito popular. Devia ter saído presidente, né? Mas não era o temperamento dele, é isso que eu estava querendo dizer. Alguns dizem que ele era fraco, ele não era fraco, mas ele era um temperamento de negociador da área do trabalho, que era a área dele. Era uma perspectiva mais coletiva, né? E num clima quente como era aquele, como é que uma pessoa que tenta negociar consegue liderar num clima muito quente como esse? Não dava. Né? E aí, Ana Carolina, conta um pouco de você aí. Você está meio envergonhada, né? Solta aí. Eu queria até fazer uma observação, professor, com relação a como a sociedade sempre enxergou o Exército como um poder restaurador, né, da ordem. E isso vem desde a Guerra do Paraguai, né, quando o Exército realmente ganha forças. E a gente tem que lembrar que o nosso modelo de república, ele é apoiado no Exército. Sim. Então, havia um grande apoio de parte da sociedade com relação ao golpe de 64. Claro que existia também a parcela que fazia oposição. E os apoiadores do golpe de 64, eles de certa forma, assumiam o risco de ter seus direitos suprimidos ou restringidos. Porque, para esses apoiadores, a restrição de direitos era um ônus necessário. Era melhor manter a ordem, evitar aquela baderna, né, o comunismo, do que ter os seus direitos de liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, devido processo legal. Então, todos esses direitos, de certa forma, foram renunciados por parte da sociedade em nome dessa ordem. Você comentou um fato interessante que eu queria chamar a atenção, é o seguinte, a gente vem de um tempo para cá sofrendo muito com a falta, vamos dizer, a destruição da credibilidade de algumas instituições. A gente vê Supremo Tribunal, o sistema legislativo, os partidos políticos, até da igreja também acaba manchada. E eu confesso para você que eu tenho muita preocupação, por exemplo, no caso das Forças Armadas. Porque eu vou dar um exemplo para você, claro. A única coisa que colocou a ordem de um país para não se deteriorar no ano passado, como o Egito, foram as armas. O último que pode realmente salvar uma nação são os seus exércitos, não tem dúvida nenhuma. Então, o nosso grande receio é que isso tudo também acabe trazendo um pouco de manchar sobre as nossas almas. Uma coisa é a instituição e a outra o comportamento de líderes. Entendeu o que eu estou dizendo só? Porque eu acredito que a gente precisa sempre valorizar cada vez mais as nossas instituições, porque hoje em dia está a via contrário. Mas ela estava dizendo, quer dizer, o Exército era assim, uma instituição muitíssimo respeitada. Vamos só lembrar que parte dos comunistas sai do Exército. Luiz Carlos Prestes, Lamarca, eles são do Exército. Então, assim, você sabe que o próprio Vargas, ele não era do Exército, mas ele chegou a lutar? O movimento tenentista de 22, de 24, que vai dar
no governo de 30, o exército, era um pilar. E, inclusive, as teorias comunistas no Brasil, dos anos 20, 30 e 40, eram meio militarizadas, eram positivistas, era muito interessante como o exército, desde a República, portanto, ele era mesmo um fio condutor. Rompe-se com um golpe militar. Aí a sociedade se assusta, ou parte dela, fala, mas era isso? E aí eu acho que houve um erro. É bom só lembrar também que o regime militar é dividido em pelo menos 3 partes. Sim. O primeiro, do Castelo Branco, que queria entregar o governo para um civil, ele cometeu erros grosseiros. Ali era o momento, né? Mas ele não tinha uma concepção violenta, vamos dizer assim. Depois você tem um momento muito violento. O pior momento da história do país, que é do Costa e Silva e principalmente do Médici. Aí foram 5 mil torturados, que nós temos dado hoje. O que levou esse 500 mortos. Anos de chumbo. Foi uma guerra dentro da guerra. O problema da ditadura é que você não sabe o que está acontecendo e a disputa se dá nos bastidores. E aí você não tem mais controle. Quer dizer, os players ali eram os próprios generais. E depois nós temos, finalmente, a última fase, que é com o Geisel e o João Batista. Né? De qualquer maneira, o que a gente tem que lembrar é que o João Goulart, naquele período que vai dar o golpe, ele tinha quase 65% de apoio popular. Hoje nós sabemos, por causa de uma pesquisa do Ibope, que acaba de ser divulgada daquele período que estava escondido. E agora um pesquisador, inclusive um sociólogo ligado ao PSDB, descobriu. E agora vem à tona, 65% da população apoiava o governo. Ou seja, deram um golpe porque não tinham voto. Essa é a explicação. E olha que eles queriam o voto dos analfabetos e dos militares, né? Havia também um discurso que o Exército ele assumiria para restaurar a ordem e depois devolveria, né, a um modelo democrático. Essa era a cara do Magalhães Pinto, do Rio de Janeiro. Do Carlos Lacerda? Do Carlos Lacerda. Era o sonho de consumo deles, né? E isso, de certa forma, iludia a sociedade e apoiava. Nós vamos restaurar a ordem, depois nós teremos um modelo democrático novamente, poderemos votar. Segurança, estabilidade. Só que foi gerando uma grande insegurança quando viram que o modelo democrático nunca era restaurado. Não vinha. Nós vamos convocar as eleições de março. Vocês conhecem Passa para outubro, ano que vem. Vocês conhecem algum governo democrático que nasceu das armas? De esquerda e de direita? Algum? Como é que uma pessoa que matou outro, que atacou através das armas, vai dar espaço no dia seguinte para ele fazer oposição? É do próprio movimento da guerra impedir a democracia. Tanto de um lado ideológico como de outro. Sempre vai ocorrer isso. O melhor é a democracia, sem dúvida nenhuma. Por isso que nós não podemos, de novo, banalizar as Forças Armadas. Deu um probleminha, Força Armada. Não sei o que, com tráfico. Esse é o último bastião. Se a gente denegrir a imagem das Forças Armadas mais uma vez, é o que você estava dizendo. Quer dizer, onde nós vamos parar? Então, tem que ter um pouco de cuidado. Né? Era uma disputa de força de todos os lados. Né? Eu acho importante a gente salientar também, isso que o professor marcou, né, esses períodos dentro da própria história do golpe militar, que é o período de 68, com a institucionalização do ato número 5, né, institucional número 5, onde as forças repressivas do Estado ganharam grande força. E o que a gente vê... foi a grande mudança, né? O que a gente vê de tortura ainda hoje, a presos, a pobres, a negros, ainda tem resquício nisso. A gente não pode falar que essas manifestações de junho e de julho foram iguais àquelas, porque era um outro momento político e esse é um momento político diferente também. Mas a gente pode dizer que, e nem pode dizer também que as torturas eram as mesmas, mas a força com que o Estado repressivo age, ele tem frutos aí. Então, assim, se alguém vê de um lado o Exército ainda como saída, como força para a restauração de uma nação, a gente tem que ver a força também que essa repressão teve, né, e como ela atua hoje. E aí da nossa colega aqui dos direitos humanos para poder nos ajudar a pensar nisso, porque isso é muito importante. Naquela época, até que se reconheceu que existiam presos políticos, eles eram presos e eles não sabiam. Eles sabiam porque estavam sendo presos, porque estavam insurgindo contra o regime, mas eles não tinham caracterização. O que você é? Você está preso por causa disso, mas o que você é? Até que os advogados, a OAB, começa a dar uma assistência a essas pessoas de forma gratuita, inclusive muitos advogados doaram seu tempo, seu trabalho, perderam inclusive direito depois de atuar, porque
estavam ali dando uma assistência. E aí sim aparece a categoria, então, preso e presa política. Né? Então a gente tem que ver que a força repressiva... Para o grande povo, assim, aquela instabilidade toda, quando veio a Revolução, de certa forma, foi um alívio para uma grande parte. Não, agora nós vamos ter um pouco de segurança, agora nós vamos ter um pouco de estabilidade. Aí continua todo mundo fazendo seu trabalho. A pessoa levanta de manhã, leva as crianças para a escola, vai trabalhar, volta. As mídias 100% controladas. E praticamente era rádio, televisão e jornal escrito. Tudo controlado. Ninguém sabia o que acontecia debaixo dos panos. Mas não era uma coisa muito simples. Aí, devagarzinho, para começar a aparecer. Vocês não sabem o que eles estão fazendo. Que é isso? Você está mentindo. Tinha alguma coisa estranha. Por exemplo, nas faculdades. Sim. Você estava numa sala de aula, do teu lado tinha uma pessoa com um gravador que na época era desse tamanho. Não era uma infiltração escondida para te pegar. Sigiloso. Era absolutamente estampado. As pessoas ficavam sentadas na sala de aula e apontavam para o professor. Eu estou gravando. Então, tinha alguma coisa errada. Entende? Mesmo quem não estava na luta política contra a ditadura, sentia isso. Que chegava em casa, pai, agora não, tem um cara assistindo aula, fazendo uma festa de criança, começava a falar alguma coisa sobre política, era muito normal. Os mais velhos falavam, quieto que o pessoal pode ouvir. Sim. Era um clima de ditadura. Então, assim, você sabia que alguém tinha sido preso. E tem mais, se alguém na rua fosse apontado como comunista, e isso acontecia demais, assim, gente que ficava delatando, aquela pessoa, mesmo que não fosse, digamos que ele fosse um liberal, né? Digamos que alguém falasse, eu sou contra ter herança. E aí, isso é coisa de comunista, que é dar dinheiro para o Estado. E aí, sabe o que aconteceu com aquela pessoa, se ela fosse profissional liberal? Perdia toda a sua clientela. Ninguém tinha mais coragem de pisar no consultório dele, no escritório, e ele tinha que ir embora. Sem contar que ele podia ser perseguido também, preso, porque a perseguição atingiu a familiares, atingiu a vizinhos, como ele está falando, atingiu pessoas que às vezes não sabiam nem o que estava acontecendo. Ele era só meu vizinho e eu era comunista. Um estigma, né? Era um rótulo de comunista que lhe perseguia em todos os momentos. Não, era fácil. No final dos anos 60 e o início da década de 70, eu era criança. Mas uma das coisas que eu lembrava demais da conta, a gente observar, você está andando de carro ou de ônibus, o que fosse, de repente umas rádio patrulha passando e a polícia e o exército, o PE. Exatamente. De repente você passava na porta de uma delegacia, tinha um tanto de gente do exército. Você olhava assim e falava, gente, isso não é lugar de exército, não. Sempre tinha alguma coisa estranha. E principalmente em Belo Horizonte, na Afonso Pena, no DOPS, aquilo ali era um lugar tenebroso. Sim. Tenebroso. Você sentia É interessante a gente até pensar por que a Faculdade de Direito está lá, na João Pinheiro, né? Por que ela foi retirada lá do campus aqui da Pampulha? Porque a Faculdade de Direito, ela mobilizava muita luta contra a ditadura. Então, era viável colocar a faculdade perto do DOPS para ter uma vigilância permanente. Controle. Então, existia realmente esse clima. Eu achei muito interessante o que foi colocado da tortura como instituição de permanência do sistema.